de ministros discutindo com o Gilmar Mendes, todos esses anos que ele já está no STF, onde os próprios ministros falam que ele, Gilmar Mendes, tem capangas, enfim. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. For colocar num programa só, a gente vai faltar tempo, viu? A Débora Sena tem mais informação para nossa audiência aqui da Auriverde Brasil. Diga, Débora. Olha, Wellington, vou trazer aqui um destaque que diz respeito ao ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, porque ele surgiu no contexto político, porque ele gosta de se aventurar no contexto político, não é só o jurídico, o quadradinho em que fica ali o ministro Gilmar, mas deu uma declaração para dar aquele pitaco nas eleições. Então, é importante a gente falar dessa fala do ministro, porque vai ao encontro, Wellington, daquilo que nós temos discutido com a nossa audiência aqui dia após dia, inclusive nas entrevistas com os candidatos ao Senado. Existe a distinção entre um grupo de candidatos ao Senado que, nesse momento, já sinaliza que vai enfrentar o ativismo judicial. E ontem, o Max bem ressaltava a importância do eleitor adotar esse critério, entender quem vai se comprometer com essa pauta, quem vai se comprometer com a renovação da mesa diretora do Senado. Pois eis que surge aí, nesse contexto todo, o ministro Gilmar Mendes falando especificamente sobre o impeachment e, num contexto geral, também sobre essa pauta considerada anti-STF, que aqui eu vou dizer que é anti-ministro, né? Anti os abusos dos ministros, porque existe toda essa confusão que se faz de forma proposital entre o que é defender um ministro e o que é defender o Estado brasileiro ou a justiça brasileira. Essa é uma confusão que a presidência do Supremo Tribunal Federal faz questão de encorpar, inclusive aí em suas argumentações, notas e etc. Mas voltando a Gilmar Mendes hoje, como eu disse, ele deu uma declaração em Brasília dizendo que não vê possibilidade de prosperar ou de fazer valer na realidade a intenção daqueles senadores que buscam impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal. Edson Simões tem aí, portanto, a ilustração dessa fala, a imagem que nós vamos exibir agora para nossa audiência, que diz o seguinte: certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, terá imensas dificuldades de implementá-la. Por quê? Porque o todo institucional caminhará, talvez, num outro sentido. E, como eu disse, essa fala foi dada em um evento hoje em Brasília, e o ministro segue dizendo que, abre aspas, eu sou um enfermeiro que já viu sangue, então não me impressiona essas promessas de campanha. Barros, essa fala é uma pimenta no clima em Brasília, porque se a gente tem candidatos ao Senado sinalizando que vão sim fazer essa defesa aqui no Congresso, por outro lado, Gilmar Mendes, que se coloca aí como um interlocutor, como um porta-voz dos demais ministros, já está rebatendo, então, essas afirmações. Como é que faz, Max, para rebater essas acusações e a intenção dos candidatos ao Senado em fazer impeachment de ministro do Supremo com essa alegação? Com essa ameaça. Eu sou um enfermeiro que já viu sangue, então não me impressionam essas promessas de campanha. É um claro tom político de quem não deveria ter, né? Não deveria se ater à magistratura, né? Wellington, o STF hoje é um dos maiores, eu acho que talvez o mais poderoso partido político no Brasil. Mas tem uma coisa que a Débora falou que eu acho que precisa ser ressaltado aqui, isso é extremamente importante, porque derruba a narrativa do sistema. Nós não somos contra o Supremo Tribunal Federal, nós não somos contra a instituição do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma das minhas críticas ao longo desses anos foi para a instituição ou para o STF.
mas sim contra os abusos dos ministros. Inclusive, tem a materialidade já dos crimes de impeachment, crimes que são puníveis com impeachment. Isso já foi configurado. Você tem aí diversos, é só você escolher o processo, que inclusive também já está protocolado, já está lá no Senado, esperando um presidente do Senado ter a coragem para pautar aquele pedido. Então, o Gilmar Mendes, Wellington, ele usa esse tom, né? Ele sempre tem esse tom quando ele se sente confrontado, né? Ele cita, ele faz uma certa intimidação, lembra um pouco até uma fala meio de mafioso, né? Ele tem esse estilo, inclusive tem cortes, vários cortes aí, de ministros discutindo com o Gilmar Mendes, todos esses anos que ele já está no STF, onde os próprios ministros falam que ele, Gilmar Mendes, tem capangas, enfim. Parece que sempre tem esse tom toda vez que ele é confrontado. Mas o interessante é que ele fica ali mais na imaginação, né? Ele não fala de nenhuma ação concreta, pelo menos não nesse momento, aí, nessa entrevista, para tentar blindar alguém ou para tentar até punir algum senador que tentasse fazer. Fica mais numa certa intimidação aí na fala dele. Agora, é fato que uma maioria no Senado, elegendo um presidente do Senado que tenha coragem de fazer o que é a prerrogativa constitucional dele. Isso que é muito importante as pessoas entenderem. O que nós pedimos sempre, pelo menos o que eu venho pedindo sempre, não tem nada fora da lei ou fora da Constituição. Já está tudo previsto. O rito do impeachment, ele já está todo escrito, está previsto. É simplesmente seguir o rito. E não há o que o Gilmar Mendes falar. Eu achei interessante, Wellington, porque apesar dele falar essa coisa aí do sangue, do enfermeiro e tudo, normalmente ele teria dito de uma maneira, eu acho que um pouco mais forte, né? Toda vez que ele é confrontado, ele costuma falar de uma maneira um pouco mais forte. Dessa vez ficou ali uma coisa para bom entendedor, uma certa metáfora só, mas eu achei interessante isso. Eu achei que ele pegou leve na fala de algo tão grave como é o impeachment de um ministro. Eu fico pensando também o quanto a pressão americana pode estar fazendo efeito nesse momento. Lembrando que o próprio Financial Times, nessa semana, publicou uma matéria dizendo que a Magnitsky deve voltar contra Alexandre de Moraes. A informação que eu tive já há bastante tempo é de que deve chegar também as sanções a outros ministros, e o nome do Gilmar Mendes era um desses ministros. Eu diria que logo depois do Alexandre de Moraes, já que ele é o decano do STF, portanto, de certa forma, tudo que acontece no STF tem o aval do Alexandre de Moraes, principalmente em se tratando do Gilmar Mendes, principalmente em se tratando do Alexandre de Moraes. Então, isso pode estar pesando nesse momento, porque a minha pergunta é o seguinte, Wellington: se o Flávio Bolsonaro for eleito presidente do Executivo no ano que vem, se nós conseguimos um bom presidente da Câmara dos Deputados, que não seja um Hugo Mota, se conseguimos, por exemplo, o Rogério Marinho como presidente do Senado, o Rogério Marinho paute o pedido de impeachment de um ministro, com toda a materialidade do pedido, tudo correto, 41 senadores, né, aprovando esse pedido de impeachment, 41 ou mais, ou seja, todo o rito sendo seguido. Será que um ministro, como por exemplo o Gilmar Mendes, vai tentar anular esse rito, vai tentar anular esse pedido, esse processo? E mais, os Estados Unidos, diante disso, vão ficar calados? Porque isso seria uma ruptura institucional. Então, me parece, Wellington, que o Gilmar Mendes ele teve cuidado nas palavras, tá? Porque ele não pode dizer que o Senado não pode fazer isso. Ele só está dizendo o seguinte: não, isso não é tão simples de fazer, existe um processo. Ok, mas e se o processo todo for seguido conforme manda a Constituição, conforme está nas leis vigentes, o que o Gilmar Mendes vai fazer? Ele vai tentar uma ruptura institucional, e ele acha que o governo americano, diante disso, vai ficar calado, vai ficar quieto? Então, tem muita coisa em jogo
A verdade é que nós estamos num cenário muito diferente de 2022. Eu gosto de relembrar isso às pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, Wellington. A janela de oportunidade que nós temos agora, ela é única e ela não vai durar muito tempo. Então é importantíssimo nesse momento que a gente consiga o Flávio na presidência, bons parlamentares tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, porque talvez seja essa a única oportunidade que a gente vai ter aí para os próximos 40 anos, porque o próximo presidente vai indicar pelo menos 4 novos ministros do STF. Talvez essa seja a única oportunidade que a gente vai ter para parar esses abusos de certos ministros do STF. Wellington. Perfeito. Vamos fazer uma pausa no rádio, rapidão. Nós continuamos por aqui no YouTube da Auriverde Brasil. E continuamos falando sobre esse assunto. Aliás, entender, e o Max trouxe uma questão importante, a fala do ministro Gilmar Mendes, e nem parece, Edu, que é aquele ministro que em dezembro do ano passado tentou mudar a lei, a regra, né, para colocar só a PGR como a detentora do poder de impeachment ministro do Supremo, de fazer pedido de impeachment de ministro do Supremo. Ele diz, não, agora, né? É muito difícil fazer isso, não é fácil, né? Não é uma coisa simples. Mas há alguns meses ele tentou colocar no colo da PGR o único órgão, né, a Procuradoria-Geral da República, como o único órgão que poderia pedir, solicitar, fazer uma ação com pedido de impeachment de ministro do Supremo, né? Bem lembrado, Wellington. Inclusive, né, vale lembrar também que ele participou de inauguração, né, de um trecho da BR-163, o mesmo Gilmar Mendes. Então, como é que ele não está inseguro com relação a isso? Ah, mas é muito difícil o procedimento. Tudo bem, os operadores do direito da casa sabem muito bem que a analogia é uma das referências de fonte do direito, é uma das fontes do direito, a analogia. Então, já ocorreu impeachment na casa? Já. Como foi conduzido? Com relação ao chefe do executivo, foi conduzido de tal forma. Pronto, vai repetir o mesmo tipo de procedimentos, prazos, né, tanto a parte do contraditório, ampla defesa, para o ministro se defender do processo de impeachment. Mas que há viabilidade, dependendo da configuração do Senado ano que vem, tanto é assim que foi noticiado também pela velha imprensa que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão fazendo tracking, né, para saber a composição, como que seria a composição do Senado Federal, eventualmente ocorrendo um resultado conforme as pesquisas internas, por isso o tracking, né, de traçar como que seria essa composição. E aí nós tivemos também o ministro Alexandre de Moraes sendo anfitrião em um jantar, né, em um jantar para selar a paz entre Davi Alcolumbre e o atual presidente da República. Se isso fosse verdade, se confirmasse o que o ministro Gilmar Mendes está falando, se ele realmente estava tranquilo, não teria necessidade, então, de selar essa paz para avançar as pautas que beneficiaria em ano de eleição o atual presidente da República. Por quê? Porque eles já enxergam o atual presidente da República como um principal aliado da corte, do ativismo judicial. Não da corte em si, mas desta composição que pratica o ativismo judicial. Esta é a verdade. A gente também não pode esquecer, por exemplo, o discurso do Fachin no CNJ hoje, não se pode transformar a demolição de instituições em métodos de atuação política de propaganda pessoal. Então eles não estão com medo? É óbvio que eles sabem o que esperam. Né? Tudo seguindo conforme é esperado pelos patriotas, tem grande propensão, grande possibilidade de sim termos impeachment do ministro no ano que vem. Agora, eles vão acatar, eles vão praticar o ativismo judicial, resta saber. E aí eu concluo meu raciocínio. O aperfeiçoamento das instituições, da composição, da atuação dos nossos empregados, eles são nossos empregados, depende exatamente desses questionamentos, dessa crítica. Eu não estou falando relacionado à violência, não é nada disso, mas envolvendo esta crítica. E essa crítica também é feita pelos nossos representantes na política. Tanto é assim, quem tem a competência para julgar crime de responsabilidade de ministros é exatamente o Senado, a Casa Alta, que recebe votos diretos da população brasileira.
Então, não tem essa de, não, acho difícil acontecer, não. Ele sabe muito bem, igual você lembrou, Wellington, tentou colocar a competência violando a Constituição, a competência para julgamento ou propositura de pedido de impeachment para a PGR, sendo que a competência originária é do Senado. Imagine você se ele não tivesse com receio, velho. Pois é, essa aqui é a percepção. Ô, Zizi, quero te ouvir também sobre esse tema. O ministro Gilmar Mendes, na fala dele, né, dá a entender que não é um processo tão simples, mas também já lá atrás tentou, como eu disse aqui, o Edu também falou sobre colocar no colo da PGR a competência para fazer impeachment de ministro. Quer dizer, é um discurso, mas que a realidade mostra que, de fato, os ministros do Supremo estão preocupados com essa nova composição do Senado para o ano que vem. Pois é, né? Se ele está tão despreocupado assim, porque ele está falando do tema, o tema está tão pacificado, para que ele falar? A gente sabe que Gilmar talvez seja a pessoa mais poderosa da República, porque uma caneta de ministro do Supremo é uma caneta que legisla, faz política pública, faz a parte judicial, agora também a juização igual ao Ministério Público, abre inquérito igual a polícia. E Gilmar é um ministro longevo, né? Ele está aí há muito tempo, ele foi escolhido por FHC, passou por Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2,5, passou por Temer, chegou em Bolsonaro, ele perdeu esse apoio, porque ele era uma pessoa, ele sempre é uma pessoa ligada ao presidente que está do dia. Ele é, na verdade, um político com todo aquele rame-rame de juridiquês, né? Alemanha, né? Falar difícil, aquela coisa toda, mas ele, inclusive, dizem que ele é da bancada do Centrão. A bancada do Centrão no STF é liderada por Gilmar. E a gente sabe muito bem também que, de alguma forma, o próprio Moraes é cria dele. E que boa parte do que Moraes tem coragem de fazer encontra em Gilmar o seu lastro. Mas Gilmar nunca fala à toa, gente. Gilmar só fala quando é para reforçar algum tipo de tese que eles querem, alguma narrativa que eles querem abrir, ou para mostrar alguma coisa, ou para mandar algum recado ameaçador. O que ele está falando aí? Na minha opinião, eu acho que ele está mandando um recado para os candidatos ao Senado. Vocês pensem bem o que vocês vão falar, vocês pensem bem se vocês vão usar isso como plataforma política. Vocês pensem bem, porque a gente está de olho em vocês. E não é à toa, gente, que tem um levantamento que saiu recente que mostra o seguinte: dos candidatos ao Senado, que são para lá de 300, 244 não se manifestaram ainda sobre o que pensam de impeachment de ministro do Supremo. Só tem 61 com manifestação pública direta e ostensiva. Então, gente, esse é tema de campanha, sim. A gente tem que olhar para o nosso candidato ao Senado e ter certeza que ele vai falar, que ele vai ter a coragem de empichar o ministro do Supremo. Se for o caso, sim. Esse é um tema crucial para a República. A gente está vivendo problemas muito sérios, a Constituição está sendo rasgada, a gente não tem institucionalidade no Brasil, uma desorganização imensa, o judiciário governando junto com o executivo, que é o apêndice do judiciário, essa é a verdade, e a única coisa que pode resolver esse problema é o Senado agir como tem que agir, organizando a casa, fechando o sistema. E assim, não só isso, gente, é um conjunto de medidas que esses senadores novos têm que levar a cabo. A gente está falando do impeachment como uma coisa importante? Sim, é muito importante. Mas esse presidente do Senado vai tirar mesmo esse impeachment de lá da gaveta e vai botar para votar? Tem que mexer também nessa norma que regula a presidência do Senado. Esse presidente do Senado tem poder demais. Ele não pode fazer como o Alcolumbre está fazendo agora, que ele dita todas as pautas, inclusive ele disse que se 81 senadores quiserem o impeachment, ele não vai fazer, nem se ele quiser. Tá? Então, tem que mexer nisso. Tem que mexer no foro do prerrogativa de função, porque o grande problema é esse. Fica essa ameaça, tá? Você vai votar o meu impeachment, eu vou fazer o seu inquérito, o seu processo avançar. Fica sempre um clima ameaçador, porque o Supremo julga o Senado julga o Supremo. Dá problema isso. Isso é uma questão de interesse.
envolvido. E assim, e tem que resolver também a questão de como vai escolher esses ministros do Supremo, gente. Não pode mais escolher amiguinho, advogadozinho. Não, tem que mudar a maneira, tem que ter critério, tem que saber de onde vem. Então, assim, é um conjunto de medidas. E um conjunto de medidas para reler a República. E a gente só vai conseguir com senadores que tenham coragem de começar a dizer: eu, se for o caso, vou votar a favor de impeachment de ministro. Então, assim, a gente precisa ter certeza que o candidato da gente vai fazer isso, Wellington. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.